já lendo, se inteirando. Oi, eu não consigo visualizar quem fez a pergunta. É o João Vitor. Perguntou qual é o título da palestra, tá? O título é uma mesa redonda, na verdade, tá? E chama Contribuições da Tecnologia para a Inclusão Social e Educacional de Pessoas com Deficiência. Boa noite. Nós vamos começando devagarinho, né? Já são 6h06 aqui, pelo meu relógio. Então, nós vamos começando, dando as boas-vindas. E, enquanto isso, as pessoas vão se conectando aqui com calma, se inteirando da ferramenta. Ok? Bom, então, eu, aproveitando aqui, mais uma vez, né? Agradeço a participação de todos. Sejam muito bem-vindos a essa mesa redonda, que tem como título Contribuições da Tecnologia para a Inclusão Social e Educacional das Pessoas com Deficiência. Esse evento ele vai contar com tradução em Libras, feita pela professora Soraya. Professora Soraya, ela vai se autodescrever. Nós vamos ter aqui, ao longo do evento, a autodescrição de cada participante que compõe, né, o corpo de apresentadores. Professora Soraya, você pode se autodescrever, por favor? Boa tarde. Como a Dá falou, meu nome é Soraya, o meu sinal é esse. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ondulados até a altura do ombro, pretos, começando a ficar brancos. Uso óculos grandes de aros marrons. Bem-vindos. Obrigada, Soraya. Bom, então agora eu vou avisar isso, são dois avisos que a gente conta com a autodescrição das pessoas que vão compor o evento e também vamos contar com a tradução em Libras. E agora o evento está sendo já gravado, essa gravação é feita pela equipe técnica da CEPEX e eu vou fazer agora a minha autodescrição. O meu nome é Daphne, sou mulher, tenho 37 anos. Eu estou à frente de um fundo todo branco. Estou usando uma blusa vermelha, toda vermelha. Meu cabelo é castanho, mais para castanho claro, liso, comprido. Tem uma franjinha. Uso um óculos com uma armação vermelha
e ele é basicamente quadrado, o formato dele. Bom, outros avisos importantes que eu quero passar para todos vocês. Enquanto nós estivermos nos apresentando, eu vou pedir para os inscritos fecharem os áudios, né, os microfones e as câmeras, para que a gente possa ter uma melhor conexão, tá? Enquanto os participantes da mesa se colocarem e forem apresentando suas temáticas, as perguntas podem ser feitas no chat, que nós, no final das apresentações, vamos recolher as perguntas e distribuir para os participantes da mesa. Mas quem também quiser, no momento das apresentações, no final, não tiver como utilizar o chat e quiser abrir o microfone, no final a gente pode abrir também. Mas enquanto a apresentação estiver ocorrendo, eu vou pedir para que vocês assistam com a câmera e o áudio fechado, por favor. Certo? Um outro aviso também importante, que mais para o final do evento vai ser disponibilizado aqui no chat um formulário que vocês deverão preencher para receber o certificado do evento, que vai contar, então, com uma carga horária de 1h e 40 minutos. Um outro recado importante, mais operacional aqui no caso, diz respeito à visualização que vocês têm aqui da ferramenta. Eu vou passar aqui algumas orientações. Eu colei aqui no chat também. Eu vou falar chat ou chat, tanto faz, né? A pronúncia aqui, no caso, não tem tanta importância assim. O que importa é que todo mundo entenda, tá? Eu coloquei já no chat esse aviso, que para quem está visualizando, tem duas formas de acessar o Teams, né? Vocês podem acessar tanto pelo aplicativo quanto pela web. E quem estiver, então, acessando pelo Teams, pelo aplicativo, clicando no modo Galeria, fica nos 3 pontinhos, tem 3 pontinhos, é um ícone assim de 3 pontinhos. Vocês podem ali, então, escolher o modo Galeria para poder ter uma melhor visualização da tradução em Libras. E quem estiver utilizando o aplicativo Teams, na verdade não é aplicativo, né? Utilizando o Teams pela web, sem ter baixado esse aplicativo, ele prioriza quem está apenas falando. Então, vocês precisam fixar a imagem. Quem precisar e quiser ter acesso a essa tradução de Libras, vai precisar fixar a imagem na participante Soraya, que é a tradutora. Vocês vão clicar também, vão em participantes, que é um ícone como se fossem 2 bonequinhos, vão escolher lá fixar no nome da Soraya, que é a pessoa que está fazendo a tradução. Tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar outro aviso no chat, que são as nossas redes sociais, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho antes disso, né, para vocês se interarem também. Eu vou começar agora apresentando o NAPNE. Não sei se todos conhecem, né? Quem não é da instituição talvez não conheça, quem é da instituição, sempre bom reforçar o que é o NAPNE. O NAPNE é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, o Cefet. E ele é responsável por articular as pessoas e os setores para o desenvolvimento das ações de implementação da ação educação, tecnologia e profissionalização para as pessoas com necessidades específicas. E ele atende ao público da educação especial, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o público com pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. O NAPNE tem como objetivo criar na instituição uma cultura que a gente chama de educação para a convivência, que é essa aceitação da diversidade e criar também, né, e principalmente, quebrar qualquer tipo de barreira. E a gente entende aqui barreiras, sejam elas de maneira arquitetônica, barreiras educacionais, barreiras nas comunicações e as barreiras também atitudinais, que são barreiras que nós enfrentamos, né? Que é essa justamente de aceitar, entender a diversidade. O núcleo do Campo de Petrópolis, ele foi criado pela uma portaria institucional, em maio de 2011. E ele se articula, então, entre ensino, pesquisa e extensão. A equipe é constituída por servidores com diferentes formações,
e que atua em diversos setores e colegiados, o que contribui ainda mais para uma ação multidisciplinar. Eu vou começar, então, me apresentando, que eu faço parte desse núcleo. O meu nome é Daphne Ouser-Veliovetti. Eu sou mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Sou especialista em atendimento educacional especializado pela Universidade de Maringá. Sou graduada em Pedagogia pela UCP. E no Cefet eu atuo como técnica em assuntos educacionais. Eu atuo também como coordenadora do núcleo do NAPNE. Vou apresentar a servidora Luciana, que também faz parte desse núcleo, Luciana de Souza Castro. Ela é mestre em Sistemas de Gestão pela UF, especialista em Gestão Estratégica pela Universidade Cândido Mendes e é bibliotecária no campus Petrópolis do Cefet. Vou apresentar novamente a professora Soraya, que está fazendo a tradução, a interpretação para Libras. Soraya Vanderoski Toledo é mestre em Sistemas de Gestão pela UF, especialista em Educação Especial na área de Deficiência Auditiva pela Unirio. Ela é arquiteta e urbanista pela UF, licenciada em Letras pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia e certificada pelo ProLibras, em proficiência em tradução, interpretação e docência em Libras. É docente de carreira EBTT no Cefet RJ. E o último, mas não menos importante, né, componente do NAPNE, é o Jonathan Rocha Gomes. Ele é mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IF Sudeste de Minas Gerais, especialista em Direito Administrativo pela Faculdade Internacional Signorelli e é graduado em Administração pela Unigran Rio. É administrador no Cefet RJ Campus Petrópolis. Agora eu vou apresentar a vocês um pouquinho desse projeto de extensão do NAPNE, que essas mesas redondas, palestras que estão sendo oferecidas ao longo desse ano, né, mais exatamente após o período de isolamento social, que passou a vigorar os projetos de extensão, esse nosso projeto tem o título de Projeto do NAPNE em Ação, Contribuições para a Formação de uma Sociedade Mais Inclusiva. Então, esse projeto ele visa aproximar os diferentes sujeitos acadêmicos, os docentes, os técnicos administrativos, alunos e a comunidade externa, por meio dessas ações de sensibilização e formação. Por conta da pandemia, que foi deflagrada por conta do vírus, né, da Covid-19, todas as ações que nós tínhamos planejado para acontecer presencialmente foram readaptadas e planejadas e estão sendo executadas nesse novo ambiente virtual, ok? E agora a gente tem uma dessas ações que está vinculada à Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu vou apresentar a vocês agora os nossos alunos bolsistas. Esse projeto conta com 2 alunos. Nós temos o aluno Matheus Padilha. Se o Matheus quiser abrir a câmera e dar um oizinho. Ele é aluno da licenciatura em Física. Não sei se ele vai conseguir abrir a câmera. Mas ele está presente aqui na nossa sala, aqui conosco. E nós temos também o Douglas. O Douglas também é nosso aluno voluntário. Ele já foi nosso aluno bolsista e agora ele é o nosso aluno voluntário. Se o Douglas também quiser abrir a câmera e dar um oizinho, não sei se ele vai conseguir. Douglas de Oliveira Bastos, nosso aluno voluntário também da licenciatura em Física. Bom, então eu vou passar agora a apresentar a atividade de hoje. O objetivo da atividade é levar os participantes a se perceberem como potenciais agentes de transformações sociais e educacionais tão necessárias à construção de uma sociedade mais inclusiva, como diz o nosso projeto, tendo agora como mediadores as tecnologias. Então, o nome da nossa mesa é Contribuições da Tecnologia para a inclusão social e educacional das pessoas com deficiência. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, uma espécie de prólogo aqui da mesa, e a partir daqui, então, depois disso, eu vou chamar os componentes da mesa. Bom, vamos lá, então.
Somos e vivemos muito diferente dos nossos antepassados. E isso se dá em função da evolução das tecnologias. Quem hoje já pensou em como seria viver sem energia elétrica, água encanada e celular? A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias criadas e utilizadas em cada período histórico, e seu desenvolvimento não se restringe apenas aos novos usos de equipamentos. A tecnologia, sim, altera comportamentos e transforma não apenas o individual, mas todo um grupo social. A tecnologia transforma a maneira como o homem e a sociedade pensa, sente e age. A economia, a política, a cultura e a educação refletem os usos que os homens fazem da tecnologia. Ela também está na base do sistema produtivo, nos seus diferentes momentos históricos. Segundo Kensky, uma publicação de 2007, o conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso e suas aplicações. Na atualidade, quando pensamos em tecnologia, falamos principalmente nos processos e produtos relacionados à eletrônica e às telecomunicações, e que, por sua vez, se caracterizam por estar em constante evolução. Sua principal característica é a sua base imaterial, e sua principal matéria-prima é a informação. Pare e pense agora, como seria a sua vida hoje e a de qualquer pessoa, incluindo as pessoas com deficiência, se não tivéssemos essas tecnologias no nosso cotidiano? Nós não poderíamos estar nessa reunião, por exemplo. Vamos agora, então, debater um pouco mais sobre esse assunto, atual e imprescindível. Eu vou apresentar os componentes da mesa. Nós temos o Tiago Penteado. Ele pode abrir a câmera agora. Ele é técnico em telecomunicações pelo Cefet-RJ. É tecnólogo em tecnologia da informação e comunicação pela FAETERJ. O outro componente da mesa é o Marcelo Luiz de Almeida, intérprete internacionais de sinais. Ele é também estudante de licenciatura em pedagogia, um curso bilíngue pelo INES, Instituto Nacional de Surdos. Eu vou pedir vamos começar então com a fala do Tiago. Cada convidado terá 15 minutos para apresentar sua fala, iniciando sempre com uma breve autodescrição da sua imagem e do que está ao seu fundo. Eu passo a palavra, então, ao Tiago. Tiago, seu microfone está fechado. Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, boa noite a todos. Bem, eu sou um homem de pele branca, óculos quadrados e pretos, cabelo raspado e uma blusa vermelha, meio escuro. Atrás de mim tem uma parede branca. E agora começar com uma apresentação sobre o meu trabalho e falar um pouco sobre mim também. Vou compartilhar a apresentação agora. Estão todos conseguindo ver a apresentação? Bem, hoje eu faço um trabalho que eu desenvolvi no Cefet, junto com o professor Felipe, chamado Axenet. Antes, vou fazer uma apresentação sobre mim. Eu sou graduado pela FAETERJ, Petrópolis, que fica no Quitandinha, e sou técnico para o Cefet pelo Liceu. Atualmente trabalho como programador front-end na empresa TO Brasil. Já fui estagiário da prefeitura e também do laboratório na que eu tive de trabalho com o professor Felipe, quando era bolsista, depois, quando me formei, continuei atuando nele. Meu trabalho é o Axenet. Mas a pessoa pergunta, o que é? O Axenet é uma tecnologia que consiste em uma página web, um dicionário web para o pessoal, para não ser aprensado, o pessoal que tem dificuldade, o pessoal surdos e cegos. Ele pega todo o conteúdo da aula atualmente e transforma em libras em áudio, para o pessoal que tem alguma necessidade especial conseguir aprender.
O objetivo dele é esse, é ajudar no ensino-aprendizado. Ele quer fazer que todo mundo tenha a possibilidade de ter acesso à internet, ter acesso ao ensino, e que toda a turma consiga ter o mesmo aprendizado. Bom, como a Daphne falou, atualmente a tecnologia vem avançando muito, e é muito necessário hoje em dia. Porém, algumas pessoas, por ter necessidade, têm umas dificuldades em ter acesso à tecnologia. Dessa forma, surgiu as TAs, chamadas tecnologias assistivas. Elas têm o objetivo de proporcionar, ampliar ou permitir que uma pessoa com deficiência consiga ter acesso à tecnologia, consiga usufruir dessas tecnologias. Outra forma também que surgiu para introduzir pessoas com deficiência na sociedade foi a Libras, com a linguagem brasileira de sinais. Ela não só permite pessoas mudas se comunicar entre si, mas comunicar também com outras pessoas que não têm essa deficiência. Permite, assim, não só englobar entre elas, mas sim na sociedade. Ela é muito importante por causa disso, porque sem ela, o pessoal surdo, o pessoal mudo, não conseguiria se comunicar e se comunicar com a sociedade em geral. Como disse, teve as primeiras TAs, ou tecnologias assistivas, são tecnologias voltadas a ajudar o pessoal como necessidade em si a vencer essa necessidade. Pode ser ela motora, pode ser ela no ensino-aprendizado, pode ser ela em geral. Por exemplo, uma pessoa que não tem um braço para segurar um lápis, uma cadeira de rodas para alguém que não anda, um mouse adaptado, um garfo adaptado para a pessoa que treme conseguir comer. Qualquer coisa assim, essa chamada também de TA, tecnologia assistiva. Eu vou, antes de explicar a minha em si, eu vou passar sobre algumas que existem e no final faço um comparativo. Uma tecnologia que existe atualmente é o DOSBox. Ele pega todo o site, qualquer site que você entra na internet, por ele, e transforma em texto. E depois ele consegue ler esse texto. Isso possibilita que pessoas cegas tenham acesso ao conteúdo do site. Por exemplo, quero ler a notícia do Globo.com. Eu, através dele, consigo estar no Globo.com e ele vai ler tudo que está escrito no Globo.com para mim. Outra tecnologia é o Prodif. Ela já é o oposto. Ela pega o áudio e transforma em textos para poder ser lidos também. E a última tecnologia que eu queria citar é o Ribenar. Ribenar também funciona de Libras para texto, e para voz em Libras e texto em voz, igual as duas, só que ele tem um pequeno custo. Isso no ensino-aprendizado não seria viável, só que teria que pagar a licença para todos os estudantes. Porém, ele pega as palavras que você escreve e bota e transcreve para Libras, ou pega símbolos em Libras e transcreve para voz. Aqui um quadro comparativo de todas as tecnologias citadas e a minha no final. Como disse, o Ribenar, ele transforma voz em Libras e Libras em voz, transforma texto em voz, porém o acesso dele não é gratuito. O que a Xenet, que é a tecnologia que eu tentei fazer assunto que Cefet, propõe, que é tornar esse acesso ao gratuito, ao que todos podem ter. Para desenvolver essa tecnologia, eu dividi em 3 partes o que eu fiz. Eu usei minha parte Blend, Make Human, para criar o personagem em si, que eu vou demonstrar, que é a parte visual, posso explicar que é o personagem, a animação dele em Libra, sincronizar o áudio, o símbolo. Tem o front-end, que é a parte do site em si, que é a parte da navegação do site, que é como vai ser o site, como desenvolver ele, como a estrutura dele, visualização, processamento de UX, que é como posso facilitar o usuário ao navegar no meu site. Tudo eu fiz usando essas tecnologias. E para o back-end do servidor, eu usei algo mais simples, são linguagens que eu faço conexão com o banco, que é onde eu armazeno os dados, onde eu armazeno os vídeos,
como é que eu faço comunicar meu site, comunicar e onde os vídeos estão salvos e subir na tela. Aqui, vou dar um exemplo de personagem. Esse é o personagem criado. Esse é o personagem que a gente usou. Tá? Ele que fala o sinal de Libras. E ele, aqui na tela do Blender, que eu faço toda a animação dele. Então, quando eu quiser falar a palavra escola, eu vou animar, ele faz um símbolo da palavra escola. E vou depois botar o áudio da palavra escola junto ao vídeo. Isso é, para quando uma pessoa surda ou cega precisar aprender sobre essa palavra, se a pessoa for surda, ela conseguirá, através da Libras, ver que a palavra escola e ligar o texto com o vídeo animado em Libras. E se a pessoa for cega, o conteúdo do aprendizado está em áudio. Então, tipo, tanto a pessoa com nenhuma deficiência ou com uma dessas necessidades especiais conseguirá interagir com a aula, conseguirá adquirir o conhecimento. Aqui então, exemplo da parte de animação, que seria a parte do esqueleto do personagem, e aqui a versão final com a camisa do Cefete. Aqui é só uma imagem mostrando como seria a edição dele em vídeo, que é como que a parte sincroniza o áudio do texto e a sinal em Libras responsáveis por esse áudio, que seria o texto em Libras. Aqui essa é a primeira versão do navegador, totalmente atualizado, está uma aparente mais bonita, está também para mobile, mas o site Cefete não está no ar no momento e só tinha um print antigo. Aqui também o print antigo funcionou em Libras. Aqui são as primeiras palavras que teve, tu podia clicar nela e teria o áudio da palavra, a descrição dela, do que seria essa palavra, e em Libras essa descrição. Então, por exemplo, quero saber falar, teria o que significa a palavra falar, qual é a descrição da palavra, em tudo esse conhecimento em Libras, todo conhecimento em áudio. Aqui é um exemplo do sinal de pensar. Aqui, quando a gente começou a fazer mais partes, voltar para o ensino aprendizado, a gente começou com matemática. Aqui é o passo a passo sinal de matriz. Então, por exemplo, a aula de matriz hoje na escola. A pessoa que seria surda teria todos os conhecimentos sobre matriz em Libras. A pessoa que seria cega tem todo o conhecimento de matriz em áudio. E tudo isso, o texto também é explicativo para o pessoal que não tem uma deficiência conseguir acompanhar o conteúdo. Assim, os três seriam atingidos. Atualmente, nós temos três objetivos importantes. O primeiro seria a publicação de artigos junto com o IFNC, Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, para publicar artigos em revistas. Outro objetivo importante foi a comparação que tivemos como a TA no mercado. E vimos também que, como nossa tecnologia assistiva é gratuita e atinge um público-alvo amplo, no ensino aprendizado ela foi muito bem avaliada. E aqui estão os links das publicações que tivemos. A primeira é na revista Intercâmbio, e a segunda foi no congresso que o professor Felipe apresentou. Nos trabalhos futuros, nós planejamos não só no ensino aprendizado, mas também induzir novos sinais que atualmente não há na Libra. Por exemplo, eu sou do ramo de tecnologia. Muitos sinais, muitos conceitos tecnológicos, provavelmente em inglês, ainda não tem símbolo em Libras. Nós pretendemos criar novos sinais em Libras para que esses conhecimentos mais específicos consigam ser passados para o pessoal que tem alguma necessidade especial. Aqui, algumas referências do meu trabalho são algumas livros que eu posso até passar depois, que falam sobre Libras, que falam sobre tecnologia assistiva, uns artigos sobre isso, os artigos sobre as outras tecnologias que eu comparei. E acho que a apresentação é isso. Obrigado. Desculpa se foi um pouco rápido. Acho que pode dificultar um pouquinho na parte da tradução. Alguma pergunta, alguma coisa? Tiago, obrigada. Deixa eu só esperar a sua tela
parar aqui de compartilhar. Eu já parei. Tá, agora voltou aqui para mim. Obrigada, Tiago. Então, agora você já encerrou a sua apresentação, certo? Certo. Eu vou passar, então, a palavra para o Marcelo Almeida. Lembrando que eu coloquei aqui no chat alguns avisos importantes para quem quiser manusear melhor a ferramenta do Teams, né? Fixar, desfixar a imagem na tradutora de intérprete de Libras. Tá ali algumas dicas para quem quiser seguir, né? O passo a passo direitinho. Tá ali no chat. Eu posso sinalizar por aqui. Quem quiser fixar, é só ir na barra. Para mim aparece em participantes. Clique em participantes, escolhe a participante Soraya, é só fixar nela e você vai ter o destaque ali na tradução para Libras. Então, agora está com a palavra Marcelo Almeida e vamos passar então a ele. Muito obrigada. Meu nome é Marcelo. Meu sinal é esse. Eu estou usando uma blusa preta. O cabelo curto, castanho. Olhos também castanhos. Falar um pouco da história, de como a comunicação, antes, a tecnologia não tinha para a gente poder se comunicar. Como é que a gente fazia antes de aparecer? Como é que o surdo fazia antes de aparecerem as tecnologias? Só tinha o telefone e o TDD, que era um telefone fixo, que ajudava as pessoas com deficiência. E aí você ia lá, digitava, o surdo ia lá, por exemplo, eu ia lá, digitava o que eu queria nesse telefone fixo. E aí tinha uma atendente que transformava aquilo para voz. Ela via a parte escrita lá num computador, acho que parece tipo um computador. E aí ela viu o que estava escrito e se comunicava, e aí isso foi se desenvolvendo. Bom, e aí isso não resolvia, deixava a gente triste, não era o suficiente. Ela precisava de uma tecnologia de um computador que ficasse melhor, um telefone como as lives, os smartphones. E isso desenvolveu muito rápido. E aí a comunicação ficou mais rápida. Como? A tecnologia ajudou a internet, hoje, nova, telefone que tem web, que tem webcam, Facebook, e aí a gente consegue se comunicar através da webcam. E aí também tem o português, a gente pode... Então, porque o português ele é muito difícil para o surdo, então quando é só por português, fica mais difícil. As palavras, elas têm uma ordem diferente. Então, a comunicação, ela não acontece. A gente troca. Então, para a webcam, a gente pode conversar em Libras, é muito mais fácil. Pode o português também, através de mensagem de texto, mas a gente pode usar, é importante também que tenha webcam para a gente usar a Libras e a web nas lives, e de forma presencial, mesmo que à distância. Naquele momento, ainda que à distância. E tem o avatar, a gente tem o avatar, é uma ideia boa, tem o Hand Talk, que é também uma ideia bem interessante, o sinal é esse, Hand Talk, tem um avatar que aparece os sinais, organiza,
que é parecido com o que o Tiago apresentou, que mostra tudo. Então, isso tudo foi desenvolvendo, e até a organização do português e dos sinais em Libras. E o Handtalk colocou lá um dicionário, organizou, mas tem Rio, São Paulo, eles são um pouco diferentes dos sinais dos lugares, então está desenvolvendo ainda está muito difícil. Que parece que é igual, mas não é diferente. Cada região tem um sinal diferente, e aí as palavras acabam ficando diferentes. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, são sinais, tem sinais diferentes. Como o português também tem algumas coisas, alguns regionalismos, né? E aí isso faz com que fique um pouco mais difícil, mas a tecnologia está evoluindo, está ficando cada vez melhor. O Handtalk, por exemplo, é bem bacana. Mas, por exemplo, os surdos todos querem o quê? Não querem mímica. O avatar, ele não é muito natural. Ele tem os movimentos um pouco robotizados. Os sinais estão certos, está ótimo, mas falta expressão facial. Falta expressão facial que não tem. O surdo olha e não entende muito bem, porque falta expressão facial. Precisa agregar essa expressão, que aí vai ficar melhor, para o surdo poder entender. E aí ele vai poder estudar de uma forma mais profunda. E aí precisa ter trabalho, desenvolver, sabe que é difícil, mas a expressão é difícil conseguir, a expressão facial é difícil conseguir, mas tem que ver e estudar uma forma de fazer. No passado, numa palestra, tinha que explicar, interagir, mediar, falar. Primeiro, tinha que ter intérprete. Por exemplo, eu era Soraya, eu estava lá. Por exemplo, por quê? A Soraya tem expressão facial, então é melhor. A interação é melhor, ela é de carne e osso. Então, ela é melhor que seja uma intérprete do que só o dicionário com sinais e tal. E aí, até para o dicionário seria bom. Tem que procurar, quem procura a palavra e entende, tem expressão facial. O avatar, ele traduz e tal, mas ele não é falta a expressão facial. Falta a expressão facial. É melhor alguém de carne e osso, como um intérprete, para fazer esse trabalho, porque tem essa expressão. E aí pode ver, pode interagir, as coisas ficam mais claras. No passado, essa interação se encontrava assim, o avatar, ele tem essa separação, que às vezes não dá conta. Mas ainda assim é bom, ajuda muito o surdo. Ajuda muito o surdo, com libras, com as palavras, é excelente. Precisa só ver essa questão, eu gosto muito, mas a gente ainda sente a falta da expressão facial. Mas acho que vai desenvolver, no futuro vai encontrar um jeito de fazer com que a avatar também tenha essa expressão facial. E a tecnologia, por exemplo, é difícil, por exemplo, no computador, o avatar vai ficar fazendo as coisas de uma forma mais robotizadas, ok? E isso é difícil, às vezes, resolver. Agora, o que é melhor? Por exemplo, as lives. As lives com a webcam, fica muito mais fácil, porque você vê a pessoa olho no olho ali, vendo e fazendo os sinais, então fica mais fácil para entender, isso é muito legal, porque você está no momento presente, você está na hora, no mesmo tempo, interagindo com a pessoa no mesmo tempo, está vendo a outra pessoa no mesmo tempo, né? Como lá na tela do computador, está vendo ao vivo ali, né? Ainda que seja virtual, mas está vendo ao vivo. E aí pode fazer libras, e é mais fácil e ver, e aí você consegue fazer. O dicionário tem algumas palavras e tal, e ajuda muito na aprendizagem.
mas é importante as palavras em português para a gente poder entender o que está acontecendo, junto com um avatar incluído, é muito importante para o desenvolvimento da gente. Agora, o surdo, é difícil às vezes pegar, para o ouvinte é mais fácil trabalhar com avatar, para o surdo é um pouco mais difícil por conta da expressão facial. Então, o telefone, tecnologia, o smartphone, o computador, a internet, várias tecnologias, por exemplo, os filmes, YouTube, tem muitas coisas no YouTube para ajudar com livros, por exemplo, tem agora programas de culinária, tem vários programas que podem, todos em Libras, com tradutor, ao vivo, às vezes, a pessoa, às vezes é a pessoa surda que está sinalizando lá, de carne e osso, então isso tem muitos, já está aumentando muito, a tecnologia está ajudando muito. Nas lives, no Zoom, todos esses ajudam muito, né? Então, como tem ajudado, mas é difícil só, então é importante que tenha a ajuda do dicionário, é muito importante isso tudo, e para poder ajudar a continuar, então ele quer desenvolver a tecnologia cada vez mais para melhorar cada vez mais e melhorar cada vez mais o próprio avatar. Precisa dessa expressão facial para ir desenvolvendo. O hand talk, por exemplo, também precisa desenvolver, porque a expressão realmente é muito complexa. Um app que resolva e tal, que ele veja, mas eles veem e acham muito bom, muito legal, coloca ali os sinais, muito bom. Estão quase conseguindo, já estão começando a conseguir, alguns já estão começando a conseguir uma expressão facial. Às vezes, raiva, por exemplo, raiva. Ira, raiva, você tem que ter uma expressão facial específica. O avatar não consegue, é fraco isso. Tem que ter uma expressão forte. Felicidade, tem que ter um sorriso aberto, tem que estar para cima. E aí o avatar, ele acaba não conseguindo muito essa expressão facial. Uma expressão facial mais forte precisa. E aí, quando vê, entende melhor. Então, precisa de firmeza, de força, de organizar, porque o computador com certeza vai ficar melhor. É difícil, mas precisa desenvolver e continuarem os estudos para continuar, especialmente. Agora, mais tecnologias, lives, que são ao vivo, a webcam, as conexões pela webcam, mensagens de texto, imagens, tudo no espaço virtual, está ampliando muito, está desenvolvendo muito rapidamente. Agora, o surdo, para comunicação com o surdo, está muito mais fácil. As barreiras quase não tem mais nenhuma, está tudo aberto. A comunicação agora está acontecendo, a tecnologia está ajudando muito, me ajudando muito, e é muito importante todos esses trabalhos. O avatar, como também as outras tecnologias juntas, elas vão precisam caminhar juntas. É muito importante que isso aconteça. Legal? Bom, agora, Li, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu agradeço. Muito obrigada, Marcelo. Foi ótimo. Entendemos direitinho aqui que essa questão da expressão, né, é muito importante. Bom, então agora a gente vai passar para o terceiro momento do nosso encontro, que é o momento de perguntas. Os participantes da mesa, o Tiago e o Marcelo, estão agora disponíveis para as perguntas de vocês que estão aqui inscritos na mesa redonda, esclarecerem qualquer coisa ou até colaborarem com alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham pontual. A gente está agora aqui disponível para as perguntas. Vocês podem colocar as perguntas no chat ou podem, se quiserem também, se sentirem mais à vontade, abrir o microfone para falar. Vou dar um tempinho aqui, né? Às vezes as pessoas estão formulando as perguntas, né? A pergunta às vezes não vem assim na mesma hora, né? Ó, chegou uma pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, como é o acesso a essas tecnologias? Como é que é o mercado
se é muito caro, como é esse custo para essas tecnologias que você mencionou? A pergunta foi da Luciana. Ok, é para eu responder, sim. Então, acessibilidade, caro, barato, então, isso depende, é caro. É caro, sim. Especial, as coisas mais especiais, então, por exemplo, são mais caras, né? Por exemplo, algumas webcams e tal, para poder ver a lives melhor, ou a própria live é de graça e tal, né? Agora, as coisas, uma webcam melhor, ela costuma ser mais cara e ajuda mais na comunicação. Então, por exemplo, o aparelho é barato? Não, o aparelho é muito caro. Para quem tem uma perda que caiba usar um aparelho, é barato? Não, é muito caro. Porque é algo que é bem específico, bem especial. Então, é muito caro. Então, tem coisas caras e tem coisas baratas. A cadeira de rodas, a cadeira de roda motorizada, por exemplo, que é motorizado, que é barato? Não, é muito caro uma cadeira de rodas motorizada. É muito caro porque é um projeto que porque é especial. Ajuda? Não. Tem que ficar sentado ali, mexer, não precisa de outra pessoa para te ajudar, e aí você tem autonomia, é mais fácil, mas é muito caro. Então, depende, tem coisas que são também tem coisas que são muito caras, outras coisas. Porque tem uma certa organização, tem coisas que exigiam de profissionais especializados, você tem que pagar o profissional, então isso tudo encarece. Consertar computador, dependendo da situação, é muito difícil, então essas coisas, então tem coisas baratas e caras, isso vai depender. Ok, Marcelo, obrigada. Chegou mais uma pergunta aqui. Espera aí. A Luciana também está perguntando para o Marcelo se é fácil de encontrar essas tecnologias no Brasil, se ele tem conhecimento, como é o desenvolvimento dessas tecnologias aqui no nosso país. Ele conhece também em outros lugares, né, em outros países, para poder fazer essa comparação também seria interessante, se ele tiver essa informação, né? Sim, certo, sim. Então, aqui no Brasil, é fácil, é bom. A acessibilidade, às vezes, que falta acessibilidade. Por quê? Porque falta dinheiro, o governo não ajuda, é tudo muito caro, não tem uma verba para ajudar nessa história toda, é pouco dinheiro. Então, aqui o problema do acesso é muito mais por conta do... Então, a tradutora tem intérprete, tem informação, no tempo, né, à distância, virtualmente, tem tudo isso. Mas não está 100%, ainda está faltando algumas coisas. Porque o país precisa investir nessas questões, né, de profissional e também da tecnologia. Precisa ter respeito aos direitos das pessoas surdas, das pessoas cegas, precisa respeitar essas questões. Então, precisa de verba específica e o Brasil não está... o grupo de surdos está lutando muito, está lutando, exigindo, luta pelos seus direitos, para que tenha uma verba específica para ver se consegue desenvolver algumas questões. Não é fácil, não, é muito difícil no Brasil. Que está fácil, que está pronto, que a acessibilidade existe, não, é muito difícil. Quase
No mundo todo é quase parecido, é muito parecido no mundo todo. Entenderam? Tudo certo? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta, então, enquanto isso... Entendeu? Ele perguntou se a Luciana entendeu. Luciana respondeu aqui, agradeceu. Botou obrigada. Eu queria também fazer uma pergunta. Enquanto isso, enquanto os participantes vão elaborando, eu queria juntar as falas do Tiago e do Marcelo, porque o trabalho do Tiago foi justamente isso, né? Ele desenvolveu uma tecnologia, um aplicativo, que tem um avatar. E aí o Marcelo falou muito dessa questão da fisionomia, né? Que quanto isso é importante para o surdo, que mais do que o sinal estar correto, transmitir realmente aquele sentimento, passar aquela mensagem, né, pelo corpo, né? E aí eu queria saber do Tiago, ele que é tecnólogo, né, desenvolve as tecnologias, se isso é muito difícil e o que entrava essa questão de desenvolver essas tecnologias com expressão facial mais humanizada, não sei se seria essa palavra, menos robótica, talvez. Bom, hoje em dia, pelo menos no software que eu uso, que é o Blender, tem como capturar, só chama de facial motion, que é tu marca os pontos na face da pessoa e consegue, através disso, capturar, por exemplo, a expressão dela. Tiago, só um minutinho, se você puder abrir a sua câmera, é melhor. Que para mim... desculpa, que para mim não está aparecendo. Deve não, ser minha bem. rede aqui. Não, tudo bem. Tem chamada facial motion, que eu marco os pontos no rosto da pessoa e até uso um Blender, um Make Uma, que eu usei para criar o meu avatar. Marco o mesmo ponto nesse avatar e consigo, através da pessoa mexendo, ver pelos pontos marcados a distância e calcula e repete no avatar a mesma coisa. É possível. O custo um pouco alto, também precisaria de modelos reais, no caso, por exemplo, sinais consegue virtualmente. No avatar precisaria de um modelo real, alguém disposto a fazer os sinais, fazer o gesto para poder capturar e transcrever para o avatar. Um pouco também custo também entraria nisso, mas é algo viável, algo que pode se tornar real. Não é tão simples, mas é viável. O Marcelo quer complementar a fala do Tiago? Pode? Fica à vontade. O Tiago explicou muito bem. Antigamente, o hand talk ele tinha ainda menos e as expressões então eram mais complexas ainda. Por exemplo, fio. Então aí você usa fios ali, coloca para poder capturar, conecta, né, para poder fazer as capturas, mas tudo é muito caro. E só consegue fazer parte do trabalho. Ele duvida que isso talvez vá acontecer. Muito certo, mas que é isso, é caro, né? Então, às vezes não é muito fácil conseguir. Ok, tem mais uma pergunta aqui para o Tiago agora. Foi a Luciana que fez a pergunta. Tiago, você tem conhecimento de outras pesquisas sobre o desenvolvimento de avatar? Na época que eu comecei, tinha um Prodif, mas se não me engano, ele foi até comprado pelo Rentalk. Atualmente, o único que conheço que tem referência no mercado é esse, que é onde eu me baixei para ver o que está dando errado, está dando certo e tentar corrigir para aplicar no meu. Acho que isso, não sei se isso responde a pergunta. Sim, responde, né? E eu vou aproveitar esse gancho, eu sou mediadora, mas eu também pergunto. Agora eu vou perguntar assim, eu acho que acho que os dois podem responder, cada um de um lugar, de uma posição que ocupa, né? Eu queria saber, assim, como a gente falou sobre quebra de barreiras, né? Essa quebra de barreiras que a gente está falando muito é a quebra de barreira na comunicação,
A tecnologia permite isso. Mas em relação às quebras de barreiras atitudinais, como que vocês percebem isso, né? O Marcelo, enquanto pessoa surda, o que ele pode falar sobre isso? E o Tiago, enquanto essa pessoa que pesquisa e desenvolveu já uma tecnologia, né? Um aporte. O que vocês poderiam falar aqui com a gente sobre essas barreiras? A barreira atitudinal, que ela é invisível, né? Mas ela existe. Eu acho que a ordem aí tanto faz. Acho que pode começar com o Marcelo, estava falando, estava fazendo sinal, sabe? A gente pode começar com ele. Então, tem muito preconceito, porque não tem acessibilidade, a gente não, os grupos mais ricos também exercem preconceito. E aí quase o número de intérpretes precisa aumentar, então, tem muito preconceito. As informações, por exemplo, elas não vêm completas, elas somem. Então, como é que a gente vai... e aí a gente acaba sofrendo mais preconceito ainda. Dá muito trabalho, é muito difícil. Está começando, está desenvolvendo toda essa questão de acessibilidade, o preconceito tem diminuído e tal, essa coisa está caminhando, mas ainda é muito difícil. É basicamente o que ele falou. Concordo bastante com ele. Geralmente o pessoal acha bastante interessante as tecnologias, mas o interesse acaba aí, não há muito investimento nelas. Por exemplo, no meu caso, eu tive que buscar só software gratuitos para conseguir alavancar ela. Então, tudo que eu fiz, mesmo tendo conhecimento de uma tecnologia melhor, ou eu voltei, estudei coisas gratuitas, por exemplo, Blender, Make software aberto, gratuito, para conseguir desenvolver ele só assim, sem que precisasse de algum investimento em si, porque não há tanto somente. O Marcelo quer falar mais uma coisa? Por exemplo, porque às vezes você paga propaganda e aí você recebe de volta alguns benefícios, mas às vezes tem que arrumar para ficar melhor, e isso gera, é custoso. Então, por exemplo, precisa ter uma base maior, mas as pessoas não têm interesse, falta interesse. Posso fazer uma pergunta? É só para mim que a internet está muito devagar ou para vocês também? Para mim também tá ruim, Soraya. Eu estava achando que era só comigo. Não, tá muito difícil, eu não estou conseguindo entender muito os sinais, porque eles estão... Para mim também está bem lento aqui. Tá assim. Parei a minha, e ele não está conseguindo me ver. Porque eu fiquei menor, talvez. Não sei porque eu tenha ficado menor. Pronto. Conseguiu, Soraya? Sim.
É porque a gente estava aguardando que ficasse um pouco maior, né? Mas ficou bem pequenininho. Ah, certo. Mas melhorou. Caso algum outro participante aqui queira colocar pergunta, tá? Ainda temos tempo aqui para responder. O Marcelo tem uma colocação a fazer. Tiago, ele tem uma pergunta para o Tiago. Pode fazer. Por exemplo, o português. Para mim, o Marcelo travou. Para vocês também? Travou aqui também. Ah, tá. Bom, pessoal, enquanto a internet vai melhorando aqui a conexão, eu vou avisando aqui aos inscritos que caso queiram, né, o certificado, não deixem de preencher o formulário que a monitora já colocou aqui, tá? Tem um link, vocês precisam só acessar esse link, colocar algumas informações ali para ter o certificado, tá bom? Um outro aviso também, que está lá no chat, são as redes sociais do NAPNE, tem o Instagram e tem o Facebook do NAPNE, para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, né, curtir, seguir. E tem mais 2 documentos que eu compartilhei ali no chat, que um é um livro sobre educação e direitos humanos, que tem um capítulo que foi o NAPNE que escreveu, que fala sobre um documento que nós ajudamos a construir lá no campus do Cefet Petrópolis, que é o documento norteador da inclusão, e também logo abaixo coloquei o documento norteador da inclusão, para quem quiser também conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho que foi desenvolvido e que está sendo colocado em prática aqui, tá? Está ali também nas informações do chat. Chegou mais uma pergunta. Só um minutinho. Deixa eu só tentar para o Tiago responder a pergunta do Marcelo. Deixa eu só ver se eu entendi Sim. um pouco, tá? Tá bom. Essa outra é para o Tiago, tá? A que chegou aqui. Por exemplo, como é que o português é adaptado para Libras no seu aplicativo? Como é que você faz essa adaptação, essa troca? Então, eu tive que aprender um pouquinho sobre gramática em Libras, que é bem diferente. Até a professora Soraya que me ajudou nisso, na época, porque a gramática em Libras em si é um pouco diferente do português. A ordem que a frase é escrita em tudo mais. Não dá para fazer ao pé da letra. A princípio, não tem mais palavras do que frases em si. Então, é um pouco mais complexo para mim, que não sou fluente ainda em Libras, muito pouco, conseguir formar a frase toda. Eu sempre preciso de alguma ajuda de alguém que fale, de alguém que seja fluente. Então, aí não teve frases, não é isso? Frases você não chegou a colocar. Ou teve? Teve poucas frases, mas depois de um tempo eu voltei muito para o conteúdo em ensino-aprendizado. Por exemplo, matriz, palavras mais conceituais assim, mais voltar para a matemática, que é onde a gente estava tentando fazer a apresentação do projeto. Ah, ok. Entendi.
Eu estou ainda o vídeo aqui, eu não consigo ver, minha imagem está travada. Soraya, a pergunta do Marcelo terminou? Terminou. Tá, porque tem mais uma pergunta aqui e tem um comentário. Eu vou fazer o comentário antes da pergunta. A Ludmila fez um comentário assim: a sociedade precisa entender que o investimento em tecnologias assistivas não é só de interesse das pessoas com deficiência, é transformador para todos. Toda a sociedade se desenvolve quando todas as pessoas podem participar. Né? E então, eu acho que tem tudo a ver a próxima pergunta com esse comentário, né? Que é para o Tiago a pergunta: se ele sabe se há incentivo governamental nessa área, né, de desenvolvimento de tecnologia assistiva. E se sim, se ele sabe, se existe, né, como é que funciona? Eu não sei explicar muito bem, mas tem a lei de incentivo à tecnologia, se não me engano. Que é a lei de incentivo à tecnologia, lei de incentivo à inovação tecnológica. Inovação tecnológica. Eu não sei explicar muito bem, mas dá uma ajuda nas partes privadas, que de 11% a 20%, e o resto parte pública, para empresas públicas. Mas eu nunca cheguei a participar ou submeter o projeto a ela. Então, meu conhecimento é bem raso sobre. E de empresas privadas, no caso, essa é uma lei, né? De empresas privadas, você observa que há esse interesse, ainda que seja um interesse de mercado, né? Você observa isso? Pelo conhecimento que eu tive, foi empresas que têm... em minha cabeça, que tem público-alvo que pessoas com deficiência, mas não conheço muitas poucas empresas que opôs, que tenta, não com público, mas tipo, colaborar em si, empresas privadas. Mas, como nunca trabalhei com empresa privada voltada nessa área, a empresa que eu trabalho é mais uma fábrica de software, então eu não sei explicar muito bem sobre a parte privada em si. Mas, geralmente, é voltada mais para o mercado, mas voltada mais para o público-alvo em si, do que para a sociedade. Certo. Marcelo, acho que quer complementar. Ok, vamos lá então. Então, por exemplo, você tem um projeto um projeto. E você precisa de incentivo de uma empresa. Também o governo precisa incentivar. Porque é preciso ajudar com uma verba, com incentivo de dinheiro nesse projeto tecnológico, principalmente em relação à comunicação. Esses projetos, eles precisam que as empresas vão precisar de dinheiro e vão ter interesse, mas o governo tem que ajudar nesses projetos para acessibilidade, seja com avatar, para que ela se desenvolva. Por exemplo, uns anos atrás, um grupo de São Paulo, de surdos de São Paulo, eles fizeram um projeto com uma empresa Ipo, uma empresa chamada Ipo, de telefone. A Apple. A Apple, que era tinha um grupo em São Paulo que fez um trabalho, e aí foi lido, e aí tentou ver uma verba, mas não era nenhum avatar, era um outro projeto de acessibilidade. E aí era uma visualização maior, uma visualização melhor com a webcam, com a câmera. Eu acho que eu sumi para ele.
Soraya, tem mais 2 perguntas aqui. Ele termina. É porque eu estou perguntando porque realmente eu não estou vendo mais nada aqui, tá, gente? Eu estou só Não, com o áudio. eu sumi para ele agora conseguiu de novo fazer com que então aparecesse. Mas eu estou ficando muito... Então a Apple, ele tinha um projeto de melhorar a acessibilidade das pessoas com baixa visão, para ter uma webcam, que a webcam não tem uma resolução muito boa, ia fazer uma webcam melhor, com tudo melhor visto, e também para livros, para poder ver melhor livros. Com uma luz melhor, uma iluminação melhor, e aí, mas não conseguiu. Hoje tem um telefone agora que desenvolveu, que tem uma iluminação melhor. A Apple, ela já tem esse trabalho que é um pouco melhor, mas só a Apple, porque é empresa particular, e aí fez isso, o governo não está ajudando. Tá fraca essa ajuda, por exemplo, o governo... SOS, para comunicação. SOS é um sistema de comunicação, possivelmente por voz, que... para as atendentes e tal, para poder saber como é que faz. Mas aí precisa de, por exemplo, para esses atendimentos, por exemplo, para a SOS mesmo, para pedir socorro, precisa ter uma tradutora intérprete, porque é tudo por telefone. E aí precisa ter... Tiago. Diga. Então, aí é diferente, ele precisa ter dinheiro para contratar pessoal. Não, desculpa, ele falou assim, que de repente ele lembrou do Avatar e tal, e aí falou o que o próprio Thiago fez, de repente, mas precisa de um mecanismo de SOS para que ele possa acessar, porque hoje em dia só tem por telefone, ele precisa de alguém que faça isso em Libras, esse atendente, aí o governo tem que ajudar, entenderam? Não sei se ficou confuso, agora parece que melhorou um pouco. Terminou, Daphne? Certo. Então, tem mais 3 perguntas aqui. Uma é da Mariane. Ela pergunta qual é a maior dificuldade de implementação dessas tecnologias assistivas, já desenvolvidas no dia a dia, fora a questão dos recursos financeiros. Então, ela quer saber, além dessa problemática dos recursos, né, se ainda há outras dificuldades para se implementar. Eu já faço a próxima pergunta de uma vez? Ou é melhor fazer uma de cada vez? Que a outra seria para os 2 também. Eu acho que as 2 perguntas são para os 2. A outra pergunta eu vou fazer de uma vez, e qualquer coisa a gente já se organiza, tá? Porque a gente está caminhando para o fim, nós temos mais uns 10 minutinhos aqui. A outra pergunta é do Matheus, é para os 2. Como vocês veem a utilização dessas tecnologias assistivas nos ambientes educacionais? E a Ludmila complementa essa pergunta do Matheus. Ela quer saber como essas tecnologias complementam, né, auxiliam nos museus, em exposições de arte. Então, a gente tem uma pergunta para identificar as dificuldades, além dos recursos financeiros, e a outra, a utilização delas na educação, em museus e exposições de arte. Ok, Marcelo, pode responder? Pode começar? Certo. Espera aí que a luz apagou, vou acender para ficar melhor. Desculpa, gente. Bom, a tecnologia assistiva, todo mundo sabe, acessibilidade, é tudo muito difícil. E a gente, às vezes, quando a gente não tem isso, a vida fica mais complicada e tal. E aí,
Se você tiver recursos, as coisas ficam mais fáceis, porque as pessoas, elas precisam ter respeito às questões todas colocadas, o próprio governo precisa garantir essa acessibilidade. Por exemplo, precisa de ajuda para desenvolver as coisas. Por exemplo, o tempo, que é o que a gente perde muito tempo tentando resolver essas questões sem a tecnologia. E aí o governo a gente acaba perdendo tempo com essas questões em relação, principalmente, às colocações do governo. Então, por exemplo, a outra questão. Desculpa. Ele esqueceu outra questão, vou falar novamente. Quer que eu fale aqui, Soraya? Não, já estou explicando, obrigada. Tá. Então, assim, hoje, a base da acessibilidade, hoje é tudo virtual e à distância, com câmera, é o que está acontecendo agora, né? Nesse momento. E o governo está entregando, de alguns estados, por exemplo, do estado do Rio, São Paulo, da Bahia, estão tentando fazer pela câmera provas bilíngues. Por telefone, pelo smartphone, com webcam, com Zoom, e estão tentando fazer isso, dessa forma que está acontecendo. Isso acaba que está aumentando o público. Mas antigamente era só com Wi-Fi, com ondas de rádio, com telefone, o professor ficava falando lá na frente e o aluno ficava com o aparelho lá atrás, ou então tinha um intérprete junto. E aí tinha pouca interação, ficava difícil, porque estava todo mundo junto. Como é que fazia? Era difícil, né? Então, por exemplo, no Rio, no Museu do Amanhã, os museus. No Museu da Manhã, por exemplo, Museu da Manhã, que o sinal é esse aqui, Museu da Manhã. Tem um fone, tem um microfone, um aparelho que coloca ouvido e boca, mas tem explicações táteis, e para o surdo tem intérprete, que é um professor que vai explicar tudo, e tem na segunda, e ele vai explicar todas as questões dentro do museu. Um surdo que é professor e que ensina as questões relacionadas ao museu. Então tem inclusão, é bem bacana, tem acessibilidade, é bem legal. Tem um outro museu que tem uma televisão, que tem os sinais em libras. Então, você clica, aparece, vê nome, toda explicação, também em português escrito, e tem microfone também, que a pessoa coloca o fone de ouvido e pode ouvir. Você conecta no seu celular e pode ouvir. Então, e tem libras na tela, também é bem legal.
Não é um avatar, é alguém fazendo de carne e osso, fazendo os sinais e tal. E aí você tem essas explicações no vídeo. Tem lugares, mas é diferente, né? Em cada lugar tem um jeito, cada lugar é diferente um do outro. Esses são 2 exemplos que a gente tem essa ajuda, esse aporte. Entenderam? Tá legal, assim? Sim, sim, muito bom. Tiago, você quer complementar alguma coisa? Como que você enxerga essa tecnologia e esses empecilhos, além dos financeiros, né, para implementar isso? Então, acho que eu vou só fazer um complemento aqui. Essa pergunta das dificuldades, né, é uma aluna do técnico em telecomunicações. Você, como técnico em telecomunicações, também vai poder contribuir bastante nessas dificuldades, operacionais ou não. A maior dificuldade em si é que ela nesse momento, é conseguir pessoas dispostas e têm interesse pelo conhecimento em várias áreas. Porque um software desse não requer não só programação ou, tipo, modelagem, mas tipo, tem tudo um conceito, por exemplo, conceitos técnicos, como back-end, front-end, como conceitos de modelagem, animação, falas, são coisas um pouco mais artísticas, tem conhecimento da páginas web, que é um pouco mais, o pessoal chama de UX, que é experiência de usuário. Então, tipo, a dificuldade maior é tu conseguir juntar pessoas dispostas a juntar tudo isso e fazer o processo acontecer. Sem pensar em lucro, sem pensar em nada, só no projeto. E sobre educação, o meu projeto é visado para isso, para tentar levar na escola essa parte de todo mundo não ficar isolado, igual o Marcelo falou, todo mundo ficar junto, aprender junto, da mesma forma, com o mesmo software, com a mesma tecnologia. Eu sei que um tem o conhecimento de um jeito, outro tem o conhecimento de outro jeito totalmente diferente, defasado. E uma outra dificuldade que eu tive muito eu fiz meu software, beleza. Mas depois, para testar, foi arrumar uma escola, algum lugar que aceitasse, tipo, que tivesse algum aluno com necessidade, ou até tem escolas só especificamente em Petrópolis, mas que aceitasse dispor a testar o software, a ter uma aula, por isso que voltei em matemática, tentando negociar isso. Tem uma aula em matemática usando meu software, para ver se realmente está funcionando, está sem defeito, foi efetivo, foi feito de uma forma certa, que, querendo ou não, eu não tenho dificuldade. Então, tipo, eu fiz, mas eu preciso de alguém que realmente, não, isso funcionou, isso está perfeito, ou tipo, não, igual o Marcelo agora, da questão do rosto, uma coisa que eu não tinha pensado, que eu sei que é viável, e agora eu comecei a questionar, tipo, com a complexidade disso, como é que eu faço para implementar isso no meu software, que é uma coisa que eu não tinha pensado antes, porque não é algo que eu passo no dia a dia. É uma pessoa que passa, conseguiu ver isso de forma clara e melhoraria o software muito. Então, a maior dificuldade é essa. Conseguir adquirir pessoas que queiram implementar e também adquirir pessoas para testar ele, para ver, tipo, qual dar feedback sobre ele. Sobre o museu, o Marcelo explicou bem o conceito sobre isso. Marcelo quer fazer uma complementação. Então, por exemplo, ele teve uma ideia que ele queria informar, por exemplo, o núcleo aqui no Rio, que está crescendo muito, de museus, está crescendo bastante, que tem inclusão, tem acessibilidade, tem Libras, tem descrição para cego, áudio para cego, tem vídeo em Libras, está crescendo muito. Mas tem as cidades do interior, da zona rural, que são distantes, essas não tem nada, zero de acessibilidade, zero de apoio. Então, por exemplo, como que o surdo, o cego vai poder, a pessoa com cadeira de rodas vai poder ir a essas cidades que tem zero de acessibilidade e que as pessoas, e que não tem ajuda nenhuma, a prefeitura não vê nada disso, não ajuda em nada. Então, isso é muito difícil.
Tirando isso, outra coisa que eu quero falar é, por exemplo, a questão do preconceito, as pessoas não ligam muito para o surdo, tem preconceito. Então, por exemplo, hoje, com a tecnologia, com o telefone, com o smartphone, computador, essas diferentes tecnologias, a gente consegue acessibilidade com a webcam, com as lives, mas tem pessoas que não estão nem aí. E aí, para o surdo é difícil. Para o surdo, essa comunicação é muito difícil em termos de velocidade. Então, as pessoas precisam também se interessar por essa tecnologia para que o surdo tenha acessibilidade, para que ele possa interagir, que a vida do surdo possa se desenvolver. Sim, a sociedade precisa se interessar também. Tem pessoas que não se interessam por essas tecnologias, não estão nem aí. Né? Então, o governo precisa ajudar, eles também às vezes não estão interessados, estão só pensando em grana e tal. Então, eles precisam também pensar nisso. Eu sei que é difícil, porque a vida em sociedade é difícil, mas é importante para o surdo poder se desenvolver, que todos se interessem por essa questão tecnológica, todo mundo. Bom, são 19 horas e quase 30 minutos, a gente está realmente caminhando para o fim. Tem um comentário aqui da Ludmila também, falou: Tiago, muito interessante que você falou sobre o feedback, é uma construção coletiva. Muita gente aqui agradecendo as perguntas, né, que foram respondidas. Agora eu também vou agradecer muito aos convidados, né, que aceitaram esse convite, que é um desafio, né, participar de um encontro assim online. É tudo muito novo, né? Assim, para a maioria é muito novo, né? Ao Marcelo, eu deixo aqui muito obrigado em nome do NAPNE, em nome do NAPNE, do projeto de extensão também. Foi ótimo te conhecer. Você é uma pessoa muito simpática, que transmite muito bem a causa, né, do seu grupo, do seu coletivo. A gente agradece muito aqui. Ao Tiago também, nosso muito obrigado, nosso ex-aluno do curso técnico em telecomunicações. Foi das primeiras turmas, né, o nosso aluno egresso que se formou, que teve esse trabalho aí, que até hoje ele fala sobre isso, porque realmente é um caminho novo que tem muito a ser construído e tem tudo para dar certo. Ele já é nosso parceiro do NAPNE antigo. O NAPNE, quando precisa, chama o Tiago para apresentar o trabalho dele, que foi desenvolvido junto com o professor Felipe Henriques, né, que é professor do curso. A gente agradece muito, tá, Tiago, sua presença aqui. Obrigado. Agradeço a professora Soraya, que fez a interpretação, que não é nada fácil também, né? 1h30 de evento traduzindo, não é fácil. A gente imagina, né? No caso, eu imagino quão difícil, cansativo é. E ela está traduzindo aqui vários eventos na CEPEX. Né? O Matheus também agradeceu. Várias mensagens aqui de agradecimento. Luciana falou obrigada a todos, parabéns. Vou deixar aqui à vontade agora quem quiser falar. Marcelo quer fazer uma complementação. Muito obrigada, Daphne, Luciana, Tiago, muito obrigada. Ela fala desculpa, eu não sei, não consegui pronunciar seu nome. A todo mundo, muito obrigado pela interação. Eu tenho muitas coisas para divulgar, para falar, muitas informações, e é muito bom estar aqui para poder fazer isso. Muito obrigada, um abraço a todos. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada. Não deixem de preencher o formulário.